Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Para quem não me Boa conhece, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Cardiologia da Faculdade de Medicina de Rio Claro e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de ECG. Desde já eu quero agradecer a participação de todos, em especial ao professor Carlos Henrique Arouca, por ter aceitado o nosso convite e por ter aceitado dividir o seu conhecimento conosco e contribuir com o nosso aprendizado. Eu vou passar algumas instruções, tá? Nós vamos ter um intervalinho, mais ou menos uns 45 minutos de aula. Nesse intervalinho, a gente vai passar uns videozinhos, é um intervalinho bem rápido, tá? Menos de 10 minutos. A gente vai passar um videozinho e nós vamos também soltar aqui no chat um link de lista de presença. Então, todos que estiverem aqui participando precisam preencher aquela lista, por favor, tá? As perguntas elas vão ser abertas no final da apresentação do professor, tá? Então, no finalzinho a gente abre para pergunta, ou vocês podem ir colocando aqui no chat também. Eu espero que todos aproveitem ao máximo esse curso e eu vou passar a palavra ao Dr. Carlos Henrique. Professor? Gente, obrigado. Tá dando para ouvir bem aí? Sim. Maravilha. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou muito honrado de participar dessa mais uma, né, colaboração com vocês, né, com o pessoal da Liga de Cardiologia. E é uma honra para mim estar tentando poder ajudar. Eu sou cardiologista aqui em Americana, já trabalho na cardiologia há mais de 25 anos, né? Fiz, na minha época, cardiologia na PUC de Campinas, e hoje eu sou responsável por 2 hospitais aqui em Americana. E assim, a gente, na verdade, quando fala, porque o nosso intuito é a aula de eletrocardiografia, a gente vai ter que esmiuçar ela em vários pequenos detalhes. Então, o que eu vou tentar passar para vocês é alguma noção básica, inicialmente, e depois a gente vai entrando em ritmo cardíaco, em avaliação de isquemia, em bloqueios de ramo direito, de ramo esquerdo, para vocês terem uma noção, tendo em vista que o eletrocardiograma, ele é o tipo do aparelho que todo mundo tem medo, quase nenhuma faculdade explica a eletrocardiografia de uma maneira que seja entendível, porque ela não é uma aula que nenhum cardiologista tem prazer muito em dar, porque é fácil para quem já quem está acostumado a ver, mas é difícil de passar para os outros, né? Então, eu vou tentar, humildemente, com vocês, tentar passar alguma coisa de maneira que vocês entendam. Então, não se prendam muito nessa primeira aula, porque essa primeira aula, sem dúvida nenhuma, é a mais chata delas, que é a base. E essa base, ela vai ser importante depois para vocês não ficarem reféns de decorar padrão eletrocardiográfico, porque eu, na época que fiz faculdade, o pessoal decorava padrão. Então, sabia o padrão do que era um infarto, sabia o que era o padrão de um bloqueio de ramo direito, sabia o que era o padrão de bloqueio de ramo esquerdo, então, quando caía na prova, ele já sabia o padrão, né? Ou colava, ou arrumava um outro jeito, porque ele não entendia, ele nunca entende. E eu aqui, além de cardiologista aqui, eu faço parte da comissão ética de 2 hospitais. E a gente vê, cada vez mais nos últimos tempos, aumentar o número de processos contra médicos, e a maior parte deles é por causa de quadros de, por exemplo, síndrome coronariana aguda, que o médico do pronto-socorro, quase sempre recém-formado, libera erradamente o paciente para casa, e aí o paciente depois acaba vindo a falecer, ou tendo desfecho final ruim, né? E aí acaba jogando em cima do hospital, ele acaba jogando em cima do médico, e é o que a gente não quer para vocês. O eletrocardiograma é o tipo do aparelho que tem em qualquer posto de saúde, tem em qualquer hospital. É lógico que nos últimos tempos, com a melhora da qualidade dos outros exames subsidiários, quer seja a ecocardiografia, quer seja a ressonância nuclear magnética, quer seja a tomografia, a gente tem um destaque para tudo isso, sem dúvida, mas o eletro ainda é aquele aparelho amigão de tudo que é plantão.
e de tudo que é posto que você faça e que vai te ajudar muitas vezes. Então, essa primeira parte nossa é a tentativa, volto a falar, não é uma aula que eu já dei antes, então eu tive que criar ela, peguei fragmentos de vários lugares para poder tentar explicar para vocês. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade, de qualquer dúvida, depois vocês perguntarem, porque eu também vou aprender junto com vocês. Eu falo que a medicina é um eterno aprendizado, a gente vai aprender juntos. Então, todo mundo está dando para ouvir direito aí? Dando? Ok. Sim, tudo certo. Maravilha. Então, tá beleza. Então, nós vamos começar, então, pelo básico, né? Nós vamos começar bem pelo início, para entender um pouco da eletrofisiologia cardíaca, tá? Então, uma noção bem básica, essa primeiro módulo que nós vamos fazer. A gente vai até um período, nós vamos parar nele para partir de outros. Com certeza vão ser, digamos, mais interessantes para vocês. Eu quero que vocês se foquem em tentar entender. Não de pegar matéria, ou de copiar, ou de bater foto, não precisa. Tentem entender. Se entender, você vai ver que tudo mais para frente vai ficar muito mais fácil. Vou tentar dar de uma forma mais tranquila possível para que vocês possam não ter grandes dificuldades. Mas se sentirem um pouco perdido, é normal, tá? Então, vamos começar primeiro. Então, assim, em primeiro lugar, eu não tenho conflito de interesse nenhum, só estou aqui para ajudar a Liga, que é um prazer para mim, volto a dizer, meu filho, inclusive, está nela. Ele é minha crew aqui, né? Então, ele está me ajudando aqui. Então, assim, essa é uma breve, nesse primeiro slide, uma breve apresentação do coração para vocês. Lógico que vocês já viram em anatomia, vocês estão tendo fisiologia. Então, basicamente, nele, nós temos aqui, nessa região, logo na desembocadura da veia cava superior, o nó sinusal. Aqui nós temos as 4 câmaras cardíacas, antes de tudo. Aqui nós temos o átrio direito, temos o átrio esquerdo, temos o ventrículo esquerdo, temos o ventrículo direito, temos a artéria pulmonar, a válvula pulmonar, a artéria aórtica, aqui em vermelho, a válvula aórtica. Então, o estímulo elétrico, a gente não pode esquecer que o coração, ele é um órgão que se autoestimula, ele não precisa de nada para estimular ele. Ele começa a condução e depois os outros tecidos elétricos que a gente tem, eles vão propagar essa condução, tá? Então, o que a gente começa o estímulo é dentro da região do nó sinusal, que ele recebe a desembocadura da veia cava superior, através de 3 feixes elétricos, e mais um feixe que conecta com o átrio esquerdo do átrio direito. Ele vai passar por uma segunda região, que é o nó atrioventricular, que, por sua vez, vai retardar um pouco o impulso até ele descer pelo feixe de His, e do feixe de His ele vai descer para o lado direito, pelo ramo direito, pelo lado esquerdo do ramo do ventrículo esquerdo, lógico, né, o ramo esquerdo dele. Então, aqui nós temos o nó atrioventricular, os ramos direito e esquerdo, o feixe de His, que é a porção inicial dele, e aqui nós temos a parte final, que são as famosas fibras de Purkinje, que vão levar diretamente o estímulo para o ventrículo. Então, quando a gente for falar, a gente vai ter que falar do primeiro item, que é um item chato de falar, e que eu tentei colocar de uma maneira que seja relativamente clara, mas não se prendam nisso. Vocês vão ver na prática depois, ele não vai ser tão importante, mas se vocês entenderem essa base, vai ficar mais fácil de entender todo o depois. E aquilo que você entende, pelo menos no meu caso é assim, você guarda, né? Aquilo que você não entende, você acaba decorando e às vezes você acaba esquecendo no futuro. Então, quando a gente coloca isso, então, basicamente, se a gente ampliar a região do nó sinusal, a gente vai ver que existem células como o do nó sinusal, que não são presentes apenas no nó sinusal, você vai ver que ela também tem no nó atrioventricular, nas fibras de Purkinje. Elas geram um estímulo por si só. Elas não precisam que nada estimule elas. Elas têm canais que deixam entrada de sódio, e essa entrada de sódio depois, por sua vez, vai deixar entrar cálcio dentro dela, e ele vai fazer uma despolarização espontânea. Essa despolarização espontânea é o que vai gerar o início do estímulo, que vai ser propagado no átrio, célula a célula. Então, vocês podem ver aqui em cima que existe um padrão da célula que é autoexcitável para um padrão diferente daquela que simplesmente conduz. Isso tudo, vocês fiquem tranquilos que eu vou repetir várias vezes depois nos próximos slides, tá? Então, esse é um clássico, né, potencial de ação que a gente tem
de uma célula do miocárdio. Então, isso é uma célula banal do miocárdio, não é uma célula do nó sinusal, tá? O nó sinusal, depois eu tenho outras, e depois eu tenho um vídeo aqui que eu coloquei para vocês, que eu gostaria que vocês vissem, que eu achei bem elucidativo. Então, eu acho que vai ficar fácil de o que eu falar aqui vocês verem na imagem, tá? Então, é o seguinte, você, nessa fase, principalmente nesse potencial de ação, a gente percebe que a célula, ela fica em repouso, mais ou menos, numa voltagem, se a gente colocasse dentro uma micro-resistência dentro da célula do miocárdio, a gente ia ver que ela tem um potencial inicial em torno de menos 90 milivolts. E quando você chega mais ou menos nesse menos 90, existe a abertura de canais rápidos de sódio, que vão fazer o sódio entrar rapidamente e fazendo esse pico, que é o potencial de ação propriamente dito. Quando chega, então essa é a chamada fase zero, onde nós temos os canais de sódio abertos, com uma entrada rápida de sódio dentro das células. Quando você chega na fase 1, o que acontece? Existe um fechamento abrupto dos canais de sódio e você começa a ter uma leve saída do potássio de dentro das células, de tal forma que você, nessa função inicial, é fazer a troca de polaridade para gerar um estímulo que vai acabar sendo propagado. Nessa fase, então, na fase 1, você passa para a fase 2, o qual continua saindo uma carga pequena de potássio, então a célula dentro vai voltando a ficar com um limiar mais negativo, como ela estava dentro do início, mas ao mesmo tempo começa a entrar cálcio para dentro. Não esqueça que o cálcio é a base da contração dentro do coração, porque você tem o retículo sarcoplasmático e dentro dele, onde tem aquele famoso acoplamento actina-miosina, que faz a contração dentro do sarcômero, vai fazer com que exista. Então, o cálcio vai penetrando lentamente, ele tem cargas positivas, por isso que a gente acaba fazendo um platô, porque embora saia potássio, você que é positivo, você entra cálcio que é positivo, então eles vão ficando mais ou menos nivelados, equilibrados. E aí você tem, então, um fechamento, mais ou menos nessa altura, dos canais de cálcio, e aí começa, sim, a saída efetiva do potássio, que vai fazer com que volte ao limiar de repouso, com mais cargas negativas dentro e mais cargas positivas fora. Então, a partir daí, então, agora é o exemplo das células que são do nó sinusal, que são as autoexcitáveis. Elas não precisam, elas vão ter uma entrada progressiva de sódio, logo depois uma entrada de cálcio, ela vai ter um pico, não vai ter o platô, e ela vai gerar esse estímulo espontaneamente, enquanto a célula anterior vai ter que ter, antes da formação, um estímulo como esse para iniciar o processo. E a partir daí ela consegue conduzir, tá? Então, isso daqui, mais ou menos, que eu estou falando para vocês, para ficar de uma maneira que seja relativamente mais fácil, eu tenho um vídeo que eu coloquei aqui, que eu peguei, óbvio, no nosso amigo YouTube, eu vou passar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é tudo isso que eu falei para vocês, é um vídeo, acho que de 4 ou 5 minutos, e logo depois eu continuo, tá? O coração é basicamente um músculo que contrai e bomba sangue. Consiste de células de músculo especializadas, chamadas de miócitos cardíacos. A contração dessas células é iniciada por impulsos elétricos, conhecidos como potenciais de ação. Os impulsos começam a partir de um pequeno grupo de miócitos, chamados de células marca-passo, que constituem um sistema de condução cardíaca. As células do nódulo sinoatrial disparam espontaneamente, gerando potenciais de ação que se espalham pelos miócitos contrácteis dos átrios. Os miócitos são ligados por intersecções. Isso permite o acoplamento elétrico de células vizinhas. As células marca-passo e miócitos contrácteis exibem formas diferentes de potenciais de ação. As células marca-passo do nódulo sinoatrial disparam espontaneamente em torno de 80 potenciais de ação por minuto, sendo que cada uma desencadeia um batimento cardíaco. As células marca-passo não têm um potencial de repouso verdadeiro. A voltagem começa em torno de menos 60 mV e se move para cima espontaneamente, até alcançar o limiar de menos
40 milivolts. Isso se deve a uma ação chamada de correntes engraçadas, presente somente nas células marca-passo. Os canais engraçados se abrem quando a voltagem da membrana se torna menor do que menos 40 milivolts. Permite um pequeno fluxo de sódio. A despolarização resultante é conhecida como potencial de marca-passo. No limiar, os canais de cálcio se abrem, íons de cálcio fluem para dentro da célula, despolarizando mais ainda a membrana. Isso resulta na fase ascendente. No seu pico, canais de potássio se abrem, os canais de cálcio se tornam inativos e os íons de potássio deixam a célula, e a voltagem retorna para menos 60 milivolts. Essa é a fase descendente de potenciais de ação. Miócitos contráteis têm um conjunto diferente de canais de íons. Seu retículo sarcoplástico, o MS, aloja uma quantidade grande de cálcio. Elas também contêm miofibrinas. As células contráteis têm um potencial de repouso estável de menos 90 milivolts e despolarizam apenas quando estimulado. Quando a célula é despolarizada, tem mais sódio e cálcio dentro da célula. Esses íons positivos escapam através das intersecções até a célula adjacente e aumentam a voltagem da célula até o limiar de menos 70 milivolts. Nesse ponto, canais de sódio velozes se abrem, criando um influxo rápido de sódio e um aumento acentuado da voltagem. Essa é a fase despolarizadora. Canais de cálcio tipo L também se abrem a menos 40 milivolts, causando um influxo lento, mas constante. No seu pico, canais de sódio se fecham rapidamente e canais de potássio dependentes de voltagem se abrem. E isso resulta numa pequena diminuição de potencial de membrana, conhecida como a fase de repolarização precoce. Os canais de cálcio se mantêm abertos e o influxo de potássio é equilibrado eventualmente pelo influxo de cálcio. Isso mantém o potencial de membrana relativamente estável, em torno de 200 milissegundos, resultando na fase platô, característica de potenciais de ação cardíacos. O cálcio é crucial no acoplamento da excitação elétrica, a contração muscular física. O influxo de cálcio do fluido extracelular, entanto, não é suficiente para induzir a contração. Em vez disso, ativa uma liberação de cálcio muito maior do LS, processo conhecido como liberação de cálcio induzida de cálcio. O cálcio, então, desencadeia a contração muscular por um mecanismo de filamento deslizante. À medida que os canais de cálcio se fecham, o fluxo de potássio predomina e a voltagem da membrana retorna a seu valor de repouso. O período refratário absoluto é muito mais longo no músculo cardíaco. Isso é essencial para a prevenção de soma, ação e tétano. Muito bem. Então, esse videozinho eu acho que foi bem elucidativo para vocês entenderem mais ou menos como é a formação do potencial de ação, porque esse potencial de ação é que é a base da eletrocardiografia. Então, vocês viram a diferença já até agora das células automáticas, que é onde vai nascer o nosso ritmo no futuro, que é o ritmo sinusal, e as células que só propagam, elas não conseguem fazer o estímulo inicial e vão só propagar o estímulo elétrico por dentro do coração. Então, não esquecendo, então, que trata-se, então, um batimento cardíaco de um movimento eletromecânico, né? Você tem que ter a parte elétrica e a parte mecânica para funcionar. Aquilo que ela fala no final do vídeo, que a gente vê sobre período, vou até voltar aqui. Não, não é nesse, não. Peraí. O coração. Não. Deixa eu sair aqui. Não, não vai dar para ver. Que ela fala sobre período refratário absoluto. Existe dentro do batimento, dentro da despolarização, aquilo que ela fala como período refratário absoluto e relativo.
Isso vocês vão ver mais para frente, que ele é importante, porque dentro do período refratário absoluto, é aquilo que a gente tem de tranquilidade de não poder gerar um novo batimento. Então, ele está num período no qual um outro batimento não pode ser realizado. Mas o relativo, que vem logo depois dele, o período refratário relativo, pode existir esse novo batimento. E isso, muitas vezes, é o desencadeador de uma série de arritmias, que a gente acaba pegando no pronto-socorro, e muitas delas graves, que vão para desfibrilação, que vão para cardioversão, etc. Mas isso, fiquem tranquilos, porque a gente vai ver mais para frente de novo. Como eu disse, tudo isso vai ser muito repetido, porque para tentar gravar isso na cabeça de vocês. Então, esse slide aqui é apenas um exemplo de diferentes formatos que a gente tem da despolarização em diversas células ou locais diferentes do coração, tá? Então, a gente viu até o momento, a gente viu que as células do coração têm a capacidade, temos células com capacidade de excitabilidade, de automaticidade, de condução, de condutividade, e tem a refratariedade, que é esse período no qual você não pode ter um novo batimento sendo gerado. Uma fase de proteção que está dentro da fase de repolarização. Aqui, então, voltando a falar, é uma diferença entre as células que não têm a capacidade automática e as células que têm. Então, aqui em cima, você vê uma célula clássica daquilo que a gente chama de miocárdio banal, o qual você estimulando ela vai contrair, mas se você parar de gerar o estímulo, ela simplesmente não vai contrair mais. E fibras de Purkinje, que são a base das células do nó sinusal, do nó ventricular, e do final, da porção final do ventrículo esquerdo, elas podem gerar estímulo sozinho, porque são autoexcitáveis, tá? Então, basicamente, aqui as células miocárdias que são autoexcitáveis, ou marca-passo, a gente encontra nos nós sinusal, no nó ventricular, um pouco também temos no feixe de His, portanto, mais para frente, quando for ver a arritmia, ritmo idioventricular, ritmo de escape, for ver extrasístoles, você vai ver que eles podem estimular batimentos, e dentro das fibras de Purkinje. E as células contráteis normais, aquelas que estão no músculo cardíaco normal. Então, isso é uma ampliação do que seria uma junção entre o nó sinusal, ou as células com autoexcitáveis com o músculo banal, com as trocas, já que essa seria uma célula já excitada, então a gente tem a carga positiva dentro e a carga negativa fora, isso é o que gera a contração, tá? E aqui, alguma coisa a respeito sobre os ramos cardíacos. Dentro do coração, quando a gente olhou lá naquela imagem, você vê que logo após a entrada no feixe de His, ele bifurca em dois ramos, um ramo direito e um ramo esquerdo. O ramo direito, anatomicamente falando, ele é mais fininho, e é isso, com pequenas alterações anatômicas, alguma mudança dentro da musculatura, você é capaz de gerar algum tipo de alteração eletrocardiográfica por causa disso. Por isso que a gente vê muitos sujeitos saudáveis, esportistas, inclusive, vão no cardiologista, e o cardiologista fala, olha, você tem um bloqueio incompleto de ramo direito. Às vezes ele não tem nada, ele tem só uma hipertrofia, um coração de atleta, e isso pode gerar para ele essa alteração que necessariamente não é patológica. Então, alterações simples, bobas, podem gerar alterações de ramo direito. Porém, o ramo esquerdo é um ramo largo, grosso, né? Ele tem um diâmetro dele bem maior, o tronco dele é bem maior. Então, alterações de ramo esquerdo geralmente tem a ver com algum tipo de patologia, quer seja hipertrofia, quer seja infarto, quer seja doença coronariana, alguma coisa. Às vezes também não. Mas, geralmente, o bloqueio de ramo esquerdo, quando a gente vê, ou alterações de ramo esquerdo, são muito mais perigosas do que os de ramo direito, tá? Aqui, basicamente, é para a gente voltar, porque toda a base do eletro, volta a falar, a gente vai falar sobre o básico. Então, a gente coloca um modelo esquemático aqui, para vocês saberem, como vocês já viram anteriormente, como é feita a despolarização. Então, esse é o modelo básico de uma célula miocárdica. Você vai ter a parte interna, predominantemente negativa, a parte externa, predominantemente positiva. Para você ter a passagem do impulso e a contração consequente, vai ter que existir, através de tudo aquilo que vocês viram até agora, aquela entrada de sódio, saída de potássio, e nós vamos ter que lentamente ir trocando a polarização.
de tal forma que quando chega nesta fase, que as cargas se mudam, que as cargas negativas, que antes eram positivas, ficam para fora, e as cargas positivas internas ficam positivas, inicia-se o processo da repolarização, ou seja, voltar a célula na posição inicial para o início de um outro batimento. Então, lentamente, elas vão de novo saindo, através do que vocês viram, a saída de potássio, e com isso ela vai voltando. A essa mudança do positivo para o negativo, a gente pode dar um sentido e uma quantidade de carga, e isso também a gente pode mensurar pelo tempo, de tal forma que nós vamos ter e formar, a partir de agora, um vetor, o qual a ponta do vetor sempre vai ser positiva e a cauda dele sempre vai ser negativa. Isso vai ser importante para vocês na hora que vocês forem analisar o elétron. Por que elétron é para cima e o outro é para baixo? Então, é porque você vai ver que cada eletrodo ou cada derivação olha para esse vetor de uma forma diferente, tá? Isso chama-se, então, vetor dipolo, tá? Porque ele tem os dois polos, o positivo e o negativo. Esse registro de propagação, então, se você colocar um observador, por exemplo, aqui à direita, ele vai estar olhando de frente. Nós sabemos que as cargas iniciais que vêm, elas são cargas positivas. Ele está vendo a carga positiva aqui. Como a gente tem o elétron, que nada mais é do que uma caneta, que ela marca em cima do papel, a primeira imagem que ele vai ver vai ser uma imagem positiva. E, consequentemente, ele vai vendo positivo até que ele chega no pico dele, que as cargas ficam negativas, e ele volta para a linha de base dele. Então, isso é, volto a dizer, a base da interpretação daquilo que a gente vê dentro do eletrocardiograma, tá? Então, se você pegar aqui, a gente estava vendo do lado direito, ele estava olhando para a ponta da seta. Aqui ele está olhando para a cauda. Então, as primeiras impressões que ele vai ter vão ser das cargas negativas e não positivas. Então, a onda inicial dele vai ser sempre negativa. E à medida que passa, ele vai passando do negativo para o positivo e ele volta para a linha de base. Se você pegar aí o nosso observador, ele não tiver nem do lado esquerdo, nem do lado direito, mas ele tiver abaixo, aí vai acontecer um fenômeno diferente. Como ele está vendo exatamente aqui no meio, ele vai ver cargas positivas, inicialmente, porque aqui começou positiva, ele está trocando a carga, e depois ele vai acabar vendo negativa. Isso vai dar o famoso registro difásico. Ele vai ver primeiro positivo e depois negativo. Tudo bem até agora? Então, vamos lá. Isso, então, nós vamos chegar de novo à base do nosso eletrocardiograma. Então, aqui, rapidamente para passar de novo por vocês, a gente tem o estímulo inicial nascendo dentro do nosso sinusal, mas ele ainda não é um estímulo suficiente para ele imprimir essa primeira onda dentro do nosso papel. Então, ele vai ter que despolarizar os dois átrios para aí você começar a nossa primeira marcação, que é a onda P, que é a onda de ativação atrial. Logo depois, ele vai ter um tempo de retardo, que vai ser esse espaço, que é o espaço PR, né, que a gente vai ter aqui, que vai ser o tempo que ele vai demorar para passar pelo 9E, descer pelos feixes de His. Então, é um período longo, você está vendo que ele é dividido em duas fases, mas assim, no elétron é uma fase só. Ele vai descer o estímulo pelos dois ramos, vai passar para as fibras de Purkinje, até o momento que todas as fibras, imediatamente, ao contrário do átrio, que a passagem era de célula a célula, aqui, cada uma delas, recebendo estímulo, vai contrair ao mesmo tempo, dando a grande contração da massa ventricular, levando ao QRS. Logo depois que você teve isso, existe um espaço, que é o espaço, aqui foi pulado, mas existe o espaço ST, que é esse que a gente vai ver aqui. Esse espaço ST ele é muito importante quando você for ver as doenças isquêmicas do coração, porque é o período que inicia o período de repolarização. Então, qualquer coisa que atrapalhe esse período de repolarização, no caso, por exemplo, a doença isquêmica cardíaca, que é o mais comum, você vai ter alterações desse segmento ST. E, finalmente, depois, você vai ter a repolarização, que é a volta do estado de base para uma nova contração, que é a onda T, tá? Então, aqui, nós já temos alguns dados que são importantes no eletrocardiograma básico,
que a gente vai ter os comprimentos de onda, os segmentos e os intervalos, que é o que teve agora, que vocês ouviram muito durante esses tempos, era muito esse intervalo aqui, ó, que era o tal do intervalo QT. Esse intervalo QT ele foi muito polêmico durante esse período por causa da hidroxicloroquina, que tal como outras drogas, ela tem a capacidade de acabar, digamos, prolongando um pouco do intervalo QT, então ele acaba aumentando o risco de você aumentar o período refratário relativo. E aí você pode gerar arritmias muito perigosas, em especial as taquicardias ventriculares polimórficas, sendo a mais conhecida delas uma chamada torsade de Pointes, que é muito difícil de reverter, uma arritmia com alta taxa de mortalidade. Então você tem aqui o primeiro comprimento, que é o comprimento da onda P, que a onda P nada mais é do que o estímulo sinusal, é o nó do atrial ativando os átrios. Você tem o espaço PR, aí você vai ter o PR corrigido, né, que é do início da onda P até o início do QRS. Você vai ter o QRS propriamente dito, que nada mais é do que ativação ventricular. Você vai ter o ponto J, que é o ponto onde termina a ativação ventricular e se inicia o período de repolarização. Vai ter o ST, vai ter o espaço QT, que aí você tem o QT comum e o QT corrigido, que depois a gente pode falar sobre. Embora quem quiser depois ver sobre o QT corrigido, isso tem aplicativo hoje que é fácil. Você joga os dados no aplicativo e o aplicativo faz tudo para você, tá? Então esse é o eletrocardiograma básico. Fiquem tranquilos que mais para frente a gente vai falar de tudo. E isso daqui já vai permitir logo, logo a gente estabelecer noções mínimas sobre o eletrocardiograma, conhecendo esse modelo que é o modelo básico, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de eletro, aqui nós estamos ampliando um daqueles quadrados que tem no eletrocardiograma. O quadrado, ele corre numa determinada velocidade. Na verdade, a velocidade que ele corre é de 25 milímetros por segundo. E esses quadradões, eles têm, cada um deles, eles vão ter 1 milímetro, e esse 1 milímetro corresponde a 0,1 milivolts, de tal forma que um quadradão desse tem 0,5 milivolts. Isso agora não é tão importante, mas vai ser importante mais para frente, para nós fazermos uma série de medições e análise, quando for ver diversos tipos de patologia que a gente vai ver, tá? Então, basicamente, isso aqui, a gente já consegue mais ou menos ver o que é um traçado no eletrocardiograma normal, e agora vou dar mais uma dica para vocês. Em primeiro lugar, esse ritmo dele parece um ritmo sinusal, não é? Porque a gente tem onda P presente, tem um QRS que essa onda P conduz, então uma onda que consegue gerar um estímulo por um QRS, e tem uma repolarização. Então a gente pode dizer praticamente que aqui se trata de um ritmo sinusal, tá? Outra coisa que a gente consegue ver, que é a primeira dica que eu vou dar para vocês, quando você quer ver a frequência cardíaca, porque muitos eletros não dão a frequência cardíaca, outros hoje em dia dão até a tua conta de banco, né? Mas os eletros hoje, os antigos, aqueles de fitinha, eles não dão a frequência cardíaca sua. Então uma dica que a gente dá é você conta esses quadradões aqui, ó, que são os maiores, esses aqui, ó, tá? E você pega um número de 300 e divide pelo número de quadradões. Então, se você pegar aqui, tem 1, 2, 3, 4, divide 300 por 4, vai dar mais ou menos 75. Ele está um pouquinho mais para cá, um quadradinho, vai dar 72, 73. Então, a gente já sabe que esse ritmo é um ritmo sinusal, e a frequência dele mais ou menos está em torno de 75, tá? Aqui você já viu a diferença, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um pouquinho. Então, 6 quadradinhos, 300 dividido por 6, vai dar uma frequência de 50, um pouquinho menos, 44, 45. Então, a gente sabe já que no ritmo A você tem uma frequência mais ou menos de 75, e no ritmo B, mais ou menos uma frequência de 50. Aqui você consegue já calcular o PR de ambos, porque o PR você vai contar o número de quadradinhos. Cada quadradinho desse daqui, ele vai ter o equivalente a 0,04 segundos, ou 40 milissegundos. Então, você contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos, você vai pegar 4 vezes 40 milissegundos, vai descobrir que o PR é de 160. E aqui, a gente contando, você vai descobrir mais ou menos, nessa frequência aqui, que a gente vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 200 milissegundos mais ou menos do PR na linha B.
E o QT, mais ou menos você contando direto, iniciando 1, 2, 3 e tal, você vai chegar no QT de 320 aqui no A e um QT de 480 aqui no B. É só contar o número de quadradinhos, pegar o número deles e multiplicar por 40 milissegundos ou 0,04 segundos. Então, a dica, lembre, pega o número 300, que é o número fixo, e divide pelo número de quadradões, vai chegar mais ou menos à frequência estimada, tá? A cavidade e os seus vetores. Então, agora vamos falar um pouco sobre as cavidades. Então, quando a gente fala de despolarização atrial, primeiro a gente vai ver o formato dos átrios. O átrio direito, ele tem um formato um pouco mais verticalizado, enquanto o átrio esquerdo tem um formato um pouco mais horizontalizado. Então, o que a gente vê, e isso vai ser importante mais para frente, é porque você vai ver que os vetores de despolarização são diferentes nos dois. Você vai ter o átrio, no átrio direito, o vetor tendendo para baixo, e você vai ter, tendendo à esquerda, o vetor de átrio esquerdo. Disso, você vai dar um vetor resultante desse gráfico. E esse vetor resultante, ele vai ser, importante isso, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Isso é uma característica grande que mais para frente vai ser importante quando você for determinar o ritmo do paciente. Se ele é ritmo sinusal, se ele é de marca-passo baixo, se ele é fibrilação atrial, etc. Tá? Então, a onda de ativação atrial, como eu disse para vocês, você vai ver que a onda de átrio direito ela é diferente da onda de átrio esquerdo. Porém, como elas acontecem praticamente no mesmo tempo, no traçado do elétron você vai ver uma onda só, tá? Mas isso vai ser importante mais para frente quando a gente for ver sobrecargas de átrio direito ou sobrecargas de átrio esquerdo. Porque as sobrecargas de átrio direito, como por exemplo numa estenose tricúspide, ou de átrio esquerdo, numa estenose mitral ou de uma insuficiência mitral, você vai ver que essas ondas crescem de maneira diferente. Essa tende a crescer mais verticalizada e a do átrio esquerdo mais horizontalizada, aumentando o tamanho do espaço da onda P. E a outra aumentando a milivoltagem dela. Não se prendam a isso agora, porque agora não é importante. Mas é importante a gente ativar o nosso raciocínio para saber aquilo que você vai ver dentro do traçado, tá? Aqui, mais ou menos, é a disposição o qual a gente acaba olhando a ativação desse vetor dos átrios que desce. Então, aquele mesmo esquema, você tem vetores positivos, eles vão lentamente sendo trocados vetores por vetores negativos, isso é a despolarização. E, inversamente, aquele que primeiro foi despolarizado vai ser o primeiro a ser repolarizado. Então, a gente vai ver um vetor que vai ser invertido olhando de baixo para cima. Isso é a repolarização. Então, quando você vê a despolarização, você tem uma onda para baixo, e você, quando vê a repolarização, vê uma onda para cima. Então, teoricamente, o que você veria seria uma imagem invertida na repolarização, que é essa onda chamada TA, que é uma imagem invertida ou imagem espelho da onda P. Mas você não vai ver nesse caso, porque essa repolarização ela é encoberta pelo QRS que está acontecendo logo em seguida. Então, dificilmente você vai ver, a não ser em situações específicas, como estados de alterações bioquímicas, ou, por exemplo, em quadros como pericardite, que costumeiramente você vê um infradesnivelamento, que a gente fala de espaço PR, que na verdade é uma exacerbação dessa onda TA, tá? Quer que eu intervalo? Então, maravilha. Então, vamos fazer um intervalo agora, e espero que vocês estejam entendendo até aqui, e qualquer dúvida, alguma coisa que vocês tiverem agora, quiserem perguntar alguma coisa, à disposição, viu? Gente, nós vamos dar um intervalinho e vamos colocar uns videozinhos para passar para vocês. E vamos soltar o link também da lista de presença, tá? Então, por favor, ninguém esquece de preencher. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou.
e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. E Pode ser o caixa marcador aqui. Deve ser alguma coisa do micro, né?
Nós tivemos um pequeno problema técnico com a internet do professor, então, enquanto ainda estamos no intervalo, eu vou passar para vocês o segundo vídeo, que é do patrocínio, tá bom? E daqui a pouco ele volta com a apresentação. Oi?
Vamos voltar direto no slide, né? Você parou? Sim. Vou ver qual que foi. Vou virar um pouco para a parte do lado. Aí, parou? Ah, não. Travou. Aí você diz a hora que começa, né? Já tá com o microfone ligado. Ai. Mas o... Você dá o ok, tá? Fala uma coisa que vocês estão ouvindo. Pessoal, estão ouvindo ou não? Sim, professor, pode continuar. Vai conversando. Tem. Dá para ouvir? A gente está fazendo um teste aqui, que tivemos alguns problemas técnicos. Sim, tá normal aqui. Vamos ver se às vezes é problema do... Se mutaram nós. Não, estamos com o microfone aberto. Positivo, dá para ouvir. Beleza, então. Vamos ver se a gente passa pelo cenário sem ninguém. Vê quando já pode começar? Pode começar. Gente, então, voltando aqui onde a gente tinha parado, nós vamos continuar agora falando que a gente falou primeiro do fenômeno elétrico dos átrios, agora vamos passar para o fenômeno elétrico dos ventrículos, tá? Que esse talvez tenha uma relevância para vocês importante, tendo em vista que as arritmias mais cabeludas que vocês vão pegar um dia na vida vão ser originadas, a maior parte deles, nos ventrículos, tá? Então, aqui, em primeiro lugar, quando a gente fala de despolarização ventricular, a gente tem algo que é interessante para a gente ver, que geralmente a despolarização ventricular, ela começa da porção mais interna do ventrículo, que é o endocárdio, com direção à região mais externa que nós temos, que é o epicárdio. O epicárdio, não esqueça que é onde ficam as coronárias, tá? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o endocárdio é a região que a gente tem que tem menos quantidade de vascularização. E o nosso epicárdio é onde ele tem a maior quantidade de vascularização. Então, a gente pode dizer que o endocárdio, ele é isquêmico em relação ao epicárdio. Ou seja, ele tem menor quantidade, o aporte de sangue que chega nele é menor. Mas a despolarização dele corre no sentido de cá para cá, ou seja, da esquerda para a direita. Portanto, se você tiver um eletrodo seu marcando aqui na ponta da seta, ele verá essa imagem positiva, e se tiver na cauda da seta, verá a imagem disso negativa. Isso mais para frente vai ser importante, principalmente quando a gente falar das derivações precordiais, né? Porque as derivações as precordiais, elas olham o coração no sentido horizontal dele, né? E isso vai fazer com que a gente consiga ver exatamente porque, por exemplo, o V1 é totalmente negativo e o V6 é totalmente positivo, né? Eles vão ver a mesma imagem, só que de pontos diferentes. Então, aqui o sentido mais ou menos é a mesma coisa, só que ele tem uma particularidade que difere um pouco da ativação atrial. Então, você vai ter as células positivas fora, as negativas dentro, a despolarização, como a gente disse, é o sentido invertido, e a repolarização, no caso dos ventrículos, ela faz o mesmo sentido. Ela vai também de dentro para fora, ao contrário do átrio, que vai invertido. Então, por isso que nós temos a onda T positiva também em relação ao QRS. Ela é obediente, tirando em alguns casos, que mais para frente a gente vai falar, não nessa aula, mas em aulas futuras, a onda tem algumas derivações, elas podem ter uma variação, mas em geral ela é sempre positiva, ou seja, ela é concordante com o QRS seu, tá?
Então, a repolarização faz nesse sentido. E agora, vamos falar de uma coisa que é bastante importante, que quando a gente olha o formato do QRS, aquela ondinha para baixo, aquela onda grande para cima, a gente não tem ideia de por que ela é daquele jeito, né? A gente tem, às vezes, olha, mas não sabe lá por que ela é assim. Então, vamos ver se vocês compreendem o que nós vamos falar agora, porque baseado nisso vai ser mais fácil de entender mais ou menos o que você vê dentro do eletrocardiograma. Então, se a gente for ver, aqui é uma ampliação de um ventrículo esquerdo, de um modo bem didático, tá? Então, você vai ter, na verdade, 4 ondas de despolarização ventricular, tá? Você vai ter a primeira onda delas, é uma onda que a gente chama de onda septal média, que mais ou menos vem da direita para a esquerda, no sentido do ventrículo direito, com a cauda dela em parte negativa, a ponta dela em parte positiva. Nós vamos ter, então, essa é a primeira onda. A segunda onda vai se direcionar para baixo, para a região da ponta, da região baixa do septo. Então, ela vai despolarizar a região septal baixa, né, e mais parte das paredes do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. E aí você vai ter a grande onda, que é a onda chamada das paredes livres, que ela também tem o sentido que é da da direita para a esquerda, perdão, e de cima para baixo, pegando uma grande massa ventricular. E logo depois você vai ter a última e quarta onda, que é a onda que vai despolarizar as regiões da base do ventrículo esquerdo. Ela pode ser para cá, pode ser aqui para cima, pode ser para cá. Isso vai fazer as variações que a gente vai ver no eletrocardiograma de cada pessoa, tá? Então, quando a gente coloca, e o vetor, perdão, de repolarização é um só, que é sempre desse sentido, mais ou menos o mesmo sentido do vetor do nó sinusal, né, da contração atrial, tá? Aí, isso aqui, na verdade, se vocês quiserem guardar, essas são algumas expressões, algumas terminologias dos complexos QRS, tá? Toda vez que a gente vê uma primeira onda, isso é quando você vai ver às vezes que o cara vai falar, olha, a onda tem um padrão RS-R', ou um R'inho ação. Então, toda vez que a primeira onda que você for ver, e ela for uma onda para cima, grande, nós vamos chamar de R'ão. A primeira onda pequena que a gente tiver, vamos chamar de onda Qzinha. E a onda alta que a gente tiver, se ela for alta, ela for grande, né, com amplitude grande, vai ser um R'ão. Se você tiver um Q pequeno e um S pequenininho, um R grandão, então vai ser um Qzinho, R'ão e um Sinho, tá? Se tiver um Q grande, profundo, vai ser um Q grande, a terminologia, e um R menor, um R'inho. Então, por exemplo, se você pegar isso aqui, é um bloqueio incompleto de ramo direito, que a gente vai ver depois. Esse também é um bloqueio incompleto de ramo direito, porque ele tem classicamente esse padrão, que você tem a primeira onda para cima, é um R grande? Não, é um R pequeno. Aí você vai ter, depois do R, a próxima onda que tiver, perdão, saiu, próxima onda que tiver depois do R é o S. E o que tiver depois do S, porque aqui é RS, né? Então, se a primeira onda for um R, a segunda vai ser um S. Como é um S grande e profundo, é um São. E a próxima onda que tiver, ela vai ser de novo um R, só que vai ser um R'. Por quê? Porque não é o R original, então a gente chama de R'. Então, isso é um R pequeno, um São e um R'. Esse também, só que é um R maior, né? É um R'ão, um São e um R' também, um R pequenininho. Esses dois são padrões, por exemplo, de bloqueio de ramo direito, perdão. E aqui, por exemplo, um bloqueio completo de ramo direito, que seria. Mas não se atenham nisso agora, isso não é aula de bloqueio, tá? Então, vamos falar agora do eletrocardiograma nas suas derivações. Então, a gente tem, classicamente, D1, D2, D3, AVR, VL, VF, e V1 a V6. Essas derivações de cima são chamadas derivações do plano frontal. E essas aqui de baixo do plano horizontal, porque essas veem o coração de frente e essas veem o coração no plano horizontal. Não se preocupem agora em tentar entender isso, porque depois nós vamos mostrar através do desenho mais ou menos como isso se faz, tá? Então, o plano frontal, isso que vocês viram, até teve uma aula do Marco Aurélio esses tempos, que é mais ou menos essas derivações que você vê, que é o D1, o D2 e o D3, tá? Que são as derivações do plano frontal. Isso é o quê? É um sujeito, que era o Whitehoven, que ele começou a fazer estudos
tentando ver a diferença de polaridade que existia, e ele criou as 3 primeiras derivações. Então, ele via a diferença de polarização de braço direito, braço esquerdo, de braço direito, perna esquerda, e de braço esquerdo, perna esquerda, tá? Para fazer as 3 derivações iniciais. Então, quando você vai fazer o eletro, depois eu vou explicar direito para vocês, posição de cada um desses vai ver uma derivação diferente. E aí, os estudos do Wilson, aquelas derivações iniciais que a gente falou, são as derivações bipolares, que medem as diferenças entre 2 polos, entre 2 extremidades. E as derivações unipolares, elas adotam que o centro delas, que elas estão vendo, é o coração. Então, o polo dela é direto com o coração. Então, você vai ter o AVR, que nada mais é do que o R de right, de que direito, o AVL, que é esquerdo, e o AVF, que é de foot, né, de pé. Não esquecendo que o pé direito, ele não entra na jogada. O pé direito, dentro do eletrocardiograma, ele é o terra, que é o fio preto. Quando a gente fala de eletrocardiograma, se a gente for colocar um esquema mais ou menos aqui, você tem o fio, quando vocês forem de repente fazer, às vezes o enfermeiro não apareceu, você precisa de um eletro, você mesmo tem que fazer, né? Então você vai pegar, lembrar, a esquerda Brasil, então você vai ter aqui amarelo no braço esquerdo, né? E verde no pé. E do outro lado, Flamengo, você vai ter vermelho no braço direito e vai ter no pé o preto, tá? Então você vai ter amarelo, verde e vai ter vermelho e preto, tá? Que são as derivações. O preto, ele funciona como terra. Os outros medem a diferença de potencial entre uma extremidade e a outra nas derivações bipolares, tá? Que eu tô falando aí do bipolar e aqui das unipolares, que é diretamente a diferença que tem entre o membro, no caso, ou o lado, que é o esquerdo ou o direito, com o centro, que é o coração, tá? Então, entendendo as derivações, toda vez que você vai colocar, antes da gente entrar no D1, D2, etc., você tem que entender como que o aparelho vê. Se você tem, por exemplo, essa onda, esse vetor que está descendo aqui no sentido esquerda-direita, e você vai ter que projetar ele para a linha do observador, que no caso é o fio do eletrodo. Então, esse fio do eletrodo, quando ele olha para a ponta da seta, ele vai ver as cargas predominantemente no papel positivas. Então, a caneta está marcando, o papel está correndo, e ela está marcando uma derivação positiva. Se você pegar, por sua vez, então aqui dando exemplo, esse observador, que aqui no caso é um observador que está à esquerda do paciente. O que fica à esquerda? Só para vocês gravarem. Fica à esquerda sempre o D1 e o AVL, que é o left, que é a derivação unipolar, que é o AVL, e a bipolar, que é o D1. Do braço direito fica o AVR. E fica no pé do paciente, que a gente chama, que olha por baixo o coração, D2, D3 e AVF. Então, nesse caso, uma derivação que está à esquerda, que aqui pode ser o AVL ou o D1, ele vai olhar essa carga projetada numa linha de base, que seja mais ou menos de visão para ele, como uma carga positiva. E se você pegar um vetor como esse, que ele está indo, fugindo do nosso observador, você projetando na linha de base ele, esse observador vai ver ele predominantemente como uma carga negativa, tá? Porque ele está vendo a cauda dele e não está vendo a ponta. Um observador que estiver do outro lado vai ver ao contrário. Isso agora faz da gente um conceito que a gente fala agora de plano isoelétrico. Isso quer dizer o quê? Quando você tem um determinado vetor, perpendicularmente a esse vetor, quer seja para a sua esquerda ou para a sua direita, o observador que estiver olhando ele aqui por baixo vai ver ele predominantemente de cargas positivas, e quem estiver em cima, predominante vai ver ele de cargas negativas. E aqueles que tiverem isoelétrico a ele, ou seja, estiver vendo o meio dele, vão ver iso de fase, uma porção negativa, uma porção positiva, tá? Então, a derivação D1, como a gente falou, uma derivação que fica à esquerda, né? Que o observador fica à esquerda. Então, quando você chegar, por exemplo, e o paciente tiver não estou falando que vocês precisam guardar isso agora, tá? Porque não é hora disso. Mas o paciente chegou no pronto-socorro com dor no peito, e aí você fez um eletro dele, ele tem um supradesnivelamento de segmento ST em D1 AVL. O que você vai dizer? Que provavelmente esse paciente está tendo um infarto de parede lateral, que é mais à esquerda, que quem olha é o D1 e AVL. E um que tem um supra na região de D2, D3 e AVF,
que olha o coração por baixo. O D2 está olhando ele por baixo, o D3 também, quando a gente vai ver. Tá vendo? O D3 está aqui. Então, ele vai mostrar que o paciente está tendo infarto de parede inferior, tá? Então, isso é como cada um vê essas derivações. Então, se você pegar, por exemplo, o D3, ou D2 aqui no caso, ele está olhando uma derivação que projetada dentro de um ramo aqui, de um fecho imaginário aqui, que está olhando de frente para ele, a ponta dele está olhando para ele, então ele vai ter predominantemente positivo. Mas e a VR, que vai estar olhando para ele para cá? Talvez a VR aqui, no caso, vai estar vendo ele isodifásico. Ele vai ver uma parte positiva e essa linha continua para cá. Ele vai ver uma parte também negativa, tá? Aqui é a derivação D3, também para mostrar a mesma coisa, tá? Então, ela olhando para o vetor que está vindo aqui no sentido esquerda-direito, ela vai estar olhando de frente, vai mostrar uma carga predominantemente positiva, tá? Então, essas derivações unipolares, cada uma delas, através disso, vai olhar esse mesmo vetor de um desenho diferente. Isso que é importante vocês saberem. Então, por exemplo, se a gente pegar a VR aqui, ó, e essa ponta tá para ele, mas ele tá, se você for traçar essa linha imaginária para cá, tendo que ele está vindo daqui, como que ele vai ver isso aqui? Ele vai ver isodifásico, ele vai ver uma porção dele positiva, porque a ponta dele ele está olhando, mas ele também vai ver uma carga negativa. O AVL já não. Ele vai ver a cauda dele, porque ele está sendo projetado nessa linha de base. Então, a carga dele vai ser predominantemente negativa. E o AVF, ele, se a gente projetar, vai ver a carga predominante também positiva no caso dele. Esse negativa, esse positiva e esse isodifásico, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos isso, tá? Então, aqui, o AVR, como que ele vai ver? Porque ele vai estar vendo exatamente na metade, passar aqui o vetor, o AVL predominante negativo que está vendo a cauda, e o AVF está vendo ele positivo a maior parte dele, tá? Isso, então, vai permitir a gente, com essas derivações, que são as bipolares, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, criar o eixo x-axial. Esse eixo, gente, é assim, isso é muito para cardiologista. Mas vocês também, depois, seria interessante vocês aprenderem que isso, na verdade, serve como senso de orientação para calcular o eixo de P, o eixo de QRS. É para saber como que está sendo o estímulo, como é que está sendo esse vetor. Por quê? Se você tiver sobrecarga de câmara esquerda, por exemplo, o vetor, que geralmente ele vai mudar de posição, ele vai tender a vir mais para a esquerda ou até subir para esse quadrante, porque isso depois, se vocês mais para frente vão ver, são quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso aqui tudo a gente vai colocar em grau, 30, que aqui vão ser cargas positivas e aqui cargas negativas. Então, aqui vai de 0 até mais 180 e aqui de 0 até menos 180. Por isso que às vezes vocês vão ver laudo e o cara põe ritmo sinusal, P de tanto, PR de tanto, SA-QRS, que é o ângulo do QRS, é mais 30 graus. Porque esse eixo vai estar mais ou menos aqui em 30 graus. Tá? Mas isso não é para essa aula de agora, tá? Isso é para vocês entenderem como foi criado o eixo x-axial. Na prática do dia a dia, isso tem importância relativa. Mas se vocês souberem, melhor. Volto a falar, estamos em tempos sombrios para a medicina. Então, quem tiver a diferença, vai fazer a diferença. Então, quem souber um pouco mais disso, sempre vale a pena, tá? Então, mas também não é totalmente obrigatório. Isso não vai deixar você na mão em nenhum plantão, não, tá? Então, continuando, se você for ver a onda P no plano frontal, lembra que a gente falou que esses dois convergem para esse vetor, que é o vetor chamado SAP, que é o que vocês vão ver no laudo do eletro, que é para calcular o ângulo dele, né? Você vai pegar esse ângulo, por exemplo, como é que a onda P vai ser em D2 que está vindo de frente? Vai ser positiva. Como é que a onda P vai ser? Predominante positiva. Onde ela vai ser mais positiva, se ela estiver normal, vai ser em D2, que está exatamente olhando de frente para ela. O D3 também vai ver positivo, mas vê que está mais achatadinha, tá? Os outros também vão ver, mas de um formato um pouquinho menor, porque não estão exatamente de frente, onde vai ver melhor em D2. E em AVR, ela vai estar negativa. Por quê? Porque ela está vendo 100% da cauda dele, ou seja, da parte negativa desse vetor, tá? Então, por isso que vocês vão ver sempre as derivações, a derivação AVR sempre negativa. Parece que é a imagem invertida por exemplo, do D1 seu, tá?
Então, isso é importante para vocês terem uma noção de como é vista a onda P em cada uma das derivações, tá? A onda P, então, aqui é a mesma coisa no plano frontal e o QRS no plano frontal. Então, você olha lá aquela onda do QRS, que você vê que tem uma onda para baixo, uma para cima, uma outra para baixo. Ah, que diabos é isso aí? Nunca vi isso daí. Por que que é assim? Então, mais ou menos é aquilo que a gente falou sobre os vetores de despolarização do ventrículo. Qual que é o primeiro que a gente via, lembra? É o septal médio. O septal médio, então, por exemplo, aqui no caso, o D1, como que ele vai ver? Ele vai ver ele um pouco negativo. Se você projetar ele na linha de base, ele vai estar vendo o quê? Vai vendo a porção negativa desse vetor. Então, ele vai estar um pouquinho negativo, um pouquinho para baixo. E o segundo vetor, qual que era? Era o septal baixo. Então, esse daqui, ele vai projetar desse lado para D1 um pouquinho positivo, tá vendo aqui? Lembra que ele tem que ser sempre projetado na linha isoelétrica dele. Então, ele vai ver ele um pouquinho positivo, mas ele não é um vetor tão grande. Qual que era o maior vetor que eu falei? O vetor paredes livres. Esse vai ser o grande, porque esse despolariza a grande massa ventricular esquerda. Então, o próximo vai ser um vetor grande, alto, né? E aí, o último vai ser um pouquinho mais negativo e vai voltar à linha de base. Então, aqui se formou o QRS, tá? Então, partindo desse pressuposto, em cada uma das derivações, olhando por elas, você vai ter imagens diferentes. Então, D1 é igual aquele que a gente falou. Se você olhar o AVF, por exemplo, ele vai estar olhando a primeira onda vai estar, desculpa, a primeira onda não, o primeiro vetor, ele vai estar de frente para ele, vai subir um pouquinho, o segundo também, o terceiro vai estar fortemente negativo, por quê? Porque ele está pegando uma parte dele negativo, e o último, ele vai estar também afastando um pouquinho negativo e volta para a linha de base, tá? Isso para entender mais ou menos como ele é visto em cada uma das derivações. A onda T no plano frontal, em geral, segue a mesma linha do QRS, tá? Como eu disse antes, tá? Aqui, então, o ECG normal no plano frontal é mais ou menos esse, tá? Às vezes tem algumas variações em algumas derivações, que mais para frente a gente vai falar, que pode não dar esse T perfeito, dar essa impressão de um infrazinho aqui, mas isso é uma variação ainda dentro da normalidade, tá? O plano horizontal, ele já vai olhar, se a gente traçar uma imagem, se vocês lembrarem como são colocados esses eletrodos, você vai ter o V1, mais ou menos, no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal direita. O V2, na mesma posição, mais ou menos, mas na linha paraesternal esquerda. O V4, o V3, ele vai ficar no meio do V4 e do V2. Você vai colocar olho mesmo, tá? O V4 é no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, mais ou menos, anterior. O V5 na linha M clavicular, quase na linha axilar anterior. E o V6 na linha axilar média, tá? Então, a derivação, quando você olha de cima, se você cortasse igual uma laranja, né? A nossa vítima aqui, você ia ver que cada um deles está vendo aqueles vetores de maneira diferente. Aqui já fica muito mais fácil de a gente entender, aqui, ó, na derivação, para você ver cada um deles como é que está olhando, né? Fica muito mais fácil de você entender o porquê que nós temos, por exemplo, uma onda fortemente, no caso dos vetores de ventrículo esquerdo, fortemente negativa em V1, e a gente tem ela fortemente positiva em V6, porque eles estão olhando exatamente de pontos opostos. Então, quase uma imagem em espelho um do outro, tá? Então, aqui é mais ou menos para você ver como eles olham em relação ao vetor, tá? Então, eles estão olhando mais ou menos de frente, como eles olham todos os vetores do ventrículo esquerdo, tá? E aqui, mais ou menos, se você fosse fazer a mesma projeção, você colocar na derivação V1, por exemplo, na derivação V6. Então, você vai fazer a projeção direto dele. Então, você vai pegar, por exemplo, esse vetor, que é o primeiro, ele vai estar um pouquinho positivo, aí você vai pegar o segundo, vai estar negativo, o parede livre vai estar fortemente negativo, porque está afastando do observador, depois você vai ter um outro que é um pouco positivo, e depois volta para a linha de base, tá? Isso é porque ele acaba aqui, mas a nossa caneta do papel de eletrocardiograma vai jogar para a linha de base de novo, tá? Vai voltar para a linha isoelétrica, né? Então, aqui, como cada um deles vê cada um dos vetores. Volto a dizer a importância de por que o V1 é negativo, por que o V6 é sempre positivo, tá? Quando a gente olha na derivação. Então, aqui, mais ou menos, de novo, para vocês poderem, isso é até um exercício, né, para vocês,
como é que o V6 olha, então ele vê francamente positivo, enquanto, por exemplo, o V1 ou o V2 vai ver ele mais negativo. Então, você vai ver ele em V1 negativo, V2 negativo, mas já com R subindo, V3 ele vai estar praticamente isodifásico, V4, V5, V6 ele já vai estar francamente positivo nas derivações precordiais, tá? Ó, aqui, para vocês verem mais ou menos a imagem projetada de como seria a imagem deles em cada uma das derivações. Se a gente se focar mais no vetor parede livre, você vai ver que a maior parte dele, no caso do V1, está contra ele, por isso ele é predominantemente negativo. Quando você olha o V2, ele já diminui um pouco da negatividade, porque já está olhando de uma maneira um pouquinho mais indo para o lado positivo dele. O V3, como eu disse, isodifásico. O V4 ele já está passando para a parte muito mais positiva do que negativa, e aqui você já entra no V5 e V6, vendo ele praticamente todo positivo, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a imagem, tá, para gente, mais ou menos de como é o padrão, né, que a gente olha, e aqui, como é que ele vai mudando ao passar, evoluindo aqui. Então, por exemplo, quando você tem quadros de infarto, a gente fala assim, esse paciente tem uma onda que não progride. Você tem um infarto de ventrículo esquerdo, por exemplo, de parede anterior. Então, você vai ver que essas derivações, ele forma um padrão que a gente chama QS, praticamente uma onda só para baixo, ela não progride, ela não sobe. Por quê? Porque existe um comprometimento do ventrículo esquerdo, e com isso essa onda não consegue progredir, porque existe muita fibrose, muita necrose, muito tecido morto aqui, e com isso você não progride a onda, tá? Então, esse aqui, gente, era o que eu queria falar para vocês como aula inicial, tá? Queria agradecer, tá, a vocês, né, pela paciência. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês dessa base inicial. Prometo que as próximas que a gente fizer vai ser menos chata do que essa. Essa é uma aula mais chata, porque ela é a base, mas sem a base você acaba não conseguindo depois fazer o raciocínio para depois a parte que, digamos, fica mais interessante e mais prática para vocês, que seria mais o dia a dia, tá? Então, que quiser fazer qualquer tipo de pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Professor, muito obrigada. Você consegue ouvir? Acho que eles não estão conseguindo ouvir. A gente não consegue ouvir. Mas A gente não está conseguindo ouvir aqui, então manda no chat, que ele responde pelo chat. Ó, abre aqui o chat. Abre. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Qual que é? Uma pergunta. Se eu tiver a BAV de segundo grau. Isso. Tá bom, gente. Eu tenho uma pergunta aqui da Vitória. Se eu tiver um BAV de segundo grau, em que a onda P é bloqueada, o QR não aparece depois dela. A onda TA pode aparecer ou não aparece no traçado usual. Olha, Vitória, em primeiro lugar, agradeço pela tua pergunta, uma pergunta muito interessante, tá? Em geral, não, ela não aparece, a onda TA. A onda TA aparece realmente em raros momentos, tá? Ela dificilmente, ela geralmente é encoberta pelo QRS, mas nesse caso, até teria um nexo, né, de ela aparecer. Mas o BAV de segundo grau, é aquele que você tem de dois tipos, né? Você tem o tipo 1, ou chamado de Wenckebach, ou o tipo 2. O tipo 1, ele é aquele que você vai tendo uma progressão do PR, que é a distância entre a onda P e o QRS, progressiva, até uma hora que a P bloqueia. Então, sempre o PR que antecede essa P bloqueada, ele é maior do que o PR que vem depois, que geralmente vai ser o menor. Já o BAV de segundo grau, o MOPS 2, é quando você tem uma onda P bloqueada fixa, né? Você vai ter uma P normal e uma P bloqueada, uma P normal e uma P bloqueada. Mas ele não costuma aparecer essa TA, não, tá? Mas a pergunta teve nexo, sim, gostei. Ó, gente, eu abri aqui pelo meu celular. Eita, voltei. Tá. Gente, nós vamos só passar um videozinho para vocês. Você consegue aqui segurar? Consigo, claro.
Diga. Se quiserem fazer alguma dúvida, a gente consegue responder agora pelo celular e ouvindo. Aqui, acho que caiu um pouquinho aqui. Isso. Tá ouvindo agora? Teve alguns Não, problemas fala de novo. técnicos aqui, e o meu companheiro técnico aqui, ele é fantástico, viu? Professor, muito obrigada. Foi excelente a aula. Foi de grande valia. E queria agradecer também a presença de todos e lembrá-los que semana que vem, na quarta-feira, a gente tem um outro módulo, né? O segundo módulo de ECG. E o tema vai ser leitura e interpretação dos parâmetros de ECG. Então não percam, é às 7 horas. Então, pessoal, dê uma muito olhada obrigada. bastante nisso, que a próxima aula, como eu disse, ela é uma aula mais interessante, que eu acho que a gente vai abordar já ritmo, né, e conduta já, alguma coisa que seja mais prática. Então, tenta dar uma reolhada na aula, se precisar reassistir, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem da próxima, tá? Foi um prazer enorme, adorei, e parabéns de novo para a Liga, tá, desse tipo de intuito, e espero ter sido não muito chato, mas é uma aula chata mesmo, e a gente tenta fazer o melhor, mas nem sempre sai, né? Foi ótimo, professor. Muito obrigada, viu? E a respeito de quem está perguntando da lista de presença do link, foi enviado no intervalo, tá? Dá uma olhadinha aqui no chat que nós enviamos aqui no intervalinho que teve. Gente, muito obrigada, então, pela presença de todos e até semana que vem. Tchau, boa noite. Alessandro, vídeo. Ai, desculpa, eu tinha falado do vídeo e acabei esquecendo. Gente, só um minutinho que nós vamos passar só o outro videozinho que deu um probleminha no meio. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. É isso, gente. Obrigada.